Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Jeremias 51 aprofunda o anúncio do juízo definitivo contra a Babilônia, destacando a certeza de sua queda e o fim de seu poder opressor. O capítulo reforça a soberania do Senhor sobre a história, mostrando que Deus executa sua justiça no tempo determinado e cumpre suas promessas de libertação ao seu povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 51 do livro de Jeremias da Bíblia. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. 2 E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. 3 O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. 4 E os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas. 5 Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. 6 Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. 7 Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. 8 No momento caiu Babilônia, e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará. 9 Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a, e vamo-nos cada um para sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu, e se elevou até as mais altas nuvens. 10 O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. 11 Aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque está é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. 12 Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas. Porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. 13 Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. 14 Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: Ainda que te enchi de homens, como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. 15 Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. 16 Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. 17 Embrutecido é todo o homem, no seu conhecimento. Envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. 18 Vaidades são obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. 19 Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos com calma em Jeremias 51 é a conclusão do juízo contra a Babilônia, aprofundando e selando o que começou no capítulo 50. Vou explicar de forma didática, em partes, e depois mostrar as ligações claras com o Novo Testamento. Contexto geral de Jeremias 51. Babilônia já tinha sido anunciada como condenada no capítulo 50. Aqui, Deus detalha como e por que ela cairá.
Mostra o significado espiritual dessa queda. Encerra a profecia com um ato simbólico. Jeremias 51 não é só sobre uma cidade antiga. É sobre o fim inevitável de todo sistema que se levanta contra Deus. Explicação didática por blocos. Primeiro, Deus levanta o juízo. Versículos 1-5. Levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. O vento destruidor simboliza um juízo que vem de Deus. Rápido, incontrolável, impossível de deter. Importante. Israel não foi abandonado, mesmo sendo pecador. A diferença entre disciplina, Israel, e condenação, Babilônia. Segundo, saiam de Babilônia, chamado urgente. Versículos 6-10. Fugir do meio de Babilônia. Aqui está uma das mensagens mais repetidas. Não participar da maldade. Não se misturar com o sistema condenado. Babilônia é descrita como um cálice de ouro, bonita por fora, venenosa por dentro. Ela seduz, embriaga e enlouquece as nações. Terceira, Babilônia é incurável. Versículos 8-9. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Isso ensina um princípio duro. Nem todo mal quer arrependimento. Há um ponto em que a corrupção se torna irreversível. O juízo chega até os céus, ou seja, está completamente exposto diante de Deus. Quarto, quem é o verdadeiro Deus? Versículos 15-19. Aqui ocorre um contraste central. Ídolos, obra humana, mentira, sem espírito, vaidade. O Senhor, Criador da terra, ordenador do mundo, Senhor dos céus, Deus vivo. Babilônia cai porque confiou no falso e rejeitou o verdadeiro. Voltamos a ler. 20 Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações e por ti destruirei os reis. 21 É por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. 22 É por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. 23 É por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados. 24 E pagarei a Babilônia, e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor. 25 Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. 26 E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. 27 Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mine e Askenais, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos, como lagartas eriçadas. 28 Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. 29 Então tremerá a terra, e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação, sem habitantes. 30 Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. 31 Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. 32 E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. 33 Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. 34 Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. 35 A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. 36 Portanto, assim diz o Senhor:
Eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Quinto, Babilônia, instrumento que virou alvo, versículos 20 e 26. Deus diz que Babilônia foi machado de guerra, instrumento usado por ele. Mas agora, o machado será quebrado. O monte destruidor será queimado. Lição importante. Deus usa instrumentos, mas não tolera a arrogância do instrumento. Sexto, a queda é total e irreversível. Versículos 27 e 33. Nações se levantam contra Babilônia. Reis, exércitos, fortalezas falham. A cidade é comparada a eira na debulha, algo pronto para ser esmagado. O juízo não é parcial, é completo. Sétimo, o clamor da justiça. Versículos 34 e 36. Israel fala: a violência que se fez a mim venha sobre Babilônia. Deus responde: pleitearei a tua causa. Tomarei vingança por ti. Deus se coloca como juiz, advogado, defensor do oprimido. Voltamos a ler. 37. Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. 38. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. 39. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando. Porém dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. 40. Os farei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes. 41. Como foi tomada Sesaque, e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. 42. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. 43. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. 44. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. 46. É para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra. Porque virá num ano um rumor, e depois noutro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. 47. Portanto, eis que vem dias, em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. 48. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. 49. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. 50. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. 51. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. 52. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. 53. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. 54. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus. 55. Porque o Senhor tem destruído Babilônia, e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. 56. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. 57. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 8. O sono eterno dos soberbos. Versículos 37, 40, 57. Babilônia se embriaga, ri, se exalta. Mas Deus diz: dormirão um sono eterno.
Isso simboliza fim do poder, fim da influência, fim da voz. 9. A humilhação dos deuses de Babilônia, versículo 44. Castigarei Abel, e tirarei da sua boca o que tragou. Significa: os falsos deuses serão expostos. Não salvam, não protegem, não resistem ao juízo. 10. O chamado final ao povo de Deus, versículos 45-50. Saí do meio dela, ó povo meu. Mesmo perto do fim, Deus chama, Deus alerta, Deus protege quem obedece. Voltamos a ler. 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão e as nações no fogo, e eles se cansarão. 59. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraías era o camareiro-mor. 60. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra Babilônia. 61. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. 62. E dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. 63. Será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-as no meio do Eufrates. 64. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A libertação começa com separação. 11. O ato simbólico final. Versículos 58-64. Jeremias manda ler a profecia, amarrar o livro a uma pedra, lançá-lo no Eufrates. O significado: assim como o livro afunda, Babilônia afundará e não se levantará mais. É o selo final da profecia. Mensagem central de Jeremias 51. Em linguagem simples. Todo sistema orgulhoso, idólatra e opressor pode parecer forte, belo e invencível, mas inevitavelmente cairá quando Deus executar sua justiça. O povo de Deus é chamado a sair, não se contaminar e confiar no Senhor vivo. Ligações diretas com o Novo Testamento. Jeremias 51 é uma das bases principais do livro de Apocalipse. Primeira, caiu Babilônia. Apocalipse 18. A linguagem é praticamente paralela. Queda repentina. Lamento das nações. Fim do sistema corrupto. Segunda, sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. É uma citação teológica direta de Jeremias 51:45. Terceira, o cálice da ira. Apocalipse 16. O cálice de ouro de Jeremias reaparece como cálice da ira de Deus. Quarta, julgamento dos ídolos. 1 Coríntios 8:4. O ídolo nada é. Jeremias 51 já afirma isso claramente. Quinta, Deus como juiz e redentor. Romanos 12:19. A mim pertence a vingança. Jeremias 51 mostra Deus executando essa justiça. Resumo final em uma frase. Jeremias 51 ensina que Deus derruba definitivamente todo sistema que se levanta com soberba, idolatria e violência. Chama seu povo a sair da corrupção, expõe a falsidade dos ídolos, e essa mensagem encontra seu cumprimento final no Novo Testamento, especialmente na queda da Babilônia espiritual anunciada em Apocalipse. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!